Como estão? Estão bem? Olha, responda direito. Você está bem? Pense bem. Às vezes nós falamos, tudo bem, beleza. Corta a nossa conversa. Tudo bem, maravilha, ótimo. Mas lá dentro não está bem. Mentir é pecado. Mentir é pecado. Nós não estamos e jamais estaremos 100% bons durante o dia, durante a noite, durante a vida. Nós sempre temos alguns problemas, mas para cortar, quem sabe, uma conversa na rua, tudo bem, maravilha. Nós acabamos mentindo. É pecado. Agora, mentir para nós mesmos faz um mal terrível. Porque quando nós mentimos para nós mesmos, nós estamos acrescentando sobre nós uma descrença naquele que morreu por nós, naquele que habita em nós. Não podemos de forma alguma mentir para nós mesmos. Nós temos que ser francos a nós mesmos. Sim, franqueza. Às vezes Deus nos acorda de madrugada, nos dá aquela companheira chamada insônia, para nós sermos francos, para nós sermos claros conosco mesmo. Porque é exatamente naquele momento em que nós acordamos de madrugada, que procuramos conversar com Deus, como no outro vídeo eu falei, converse com o pastor, não conte carneirinhos. Às vezes Ele nos acorda para sermos transparentes com Ele. E para sermos transparentes com Ele, temos que ser transparentes conosco mesmo. O Salmo de número 6, Salmo 6, diz assim: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra minha alma. Salva-me por tua graça. Pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, de lágrimas o alago, meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito, cobertos de vexame. O texto bíblico fala sobre a nossa transparência conosco mesmo, no momento em que estamos abatidos. No momento em que começamos a sentir no nosso corpo as consequências de um não conhecimento da nossa própria alma, do nosso próprio estado. Conhecimento não, reconhecimento. Quando não reconhecemos a nossa pequenez. E o salmista Davi, ele logo no início, ele nos mostra que para sermos francos conosco mesmo, em primeiro lugar, nós temos que mostrar consciência do pecado. Versículo 1. Não me repreendas. Eu sou digno de repreensão. Eu cometi um erro. E Deus estará completamente certo se me repreender. Se me mostrar seu rancor ou a sua ira sobre mim. Mas nós sabemos que Deus não é irado no sentido de destruir a nossa alma, mas Ele não ama o pecado, mas nos ama como pecadores. E por isso que Ele está ali. Ele fica abismado, Ele fica irritado com o nosso pecado, mas também aponta para nós a solução. Mas nós precisamos ter
consciência de que somos merecedores da repreensão divina. E ele continua no versículo 1 ainda: nem me castigues no teu furor. Eu sou digno de disciplina. Não só a repreensão oral, mas de um belo castigo físico. E Davi começa a partir do versículo 2 mostrar que ele já está passando por esse castigo. Ele já está sendo corrigido por Deus quando diz assim: tem compaixão de mim, me trate como não mereço ser tratado. Tem compaixão de mim, porque eu me sinto debilitado, eu estou fraco, débil. Não consigo me conter, não consigo ficar em pé sozinho. Eu estou com os joelhos trôpegos. Salva-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados, doenças psicossomáticas. Isso, nome estranho, né? Psicossomáticas. Nós vamos somando problemas da nossa mente e depois o nosso corpo responde. O nosso corpo, que é a válvula de escape, acaba sofrendo por nós. Existem muitas e muitas doenças psicossomáticas, ou seja, doenças que vêm da nossa mente. E Davi está mostrando aqui, uma delas é: os meus ossos estão abalados. Mas tenha compaixão de mim. Eu estou debilitado, fraco. Sara-me, sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados, meu corpo já está fraco. Mas ele também mostra problemas espirituais. Ele mostra profundos problemas espirituais ou sofrimentos espirituais. Versículo 3: também a minha alma está profundamente perturbada. E a perturbação de sua alma se reflete na frase seguinte do versículo 3: mas tu, Senhor, até quando? Nós lembramos do Salmo 13, que fala: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando estarei relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração de cada dia? Até quando se erguerá contra mim os meus inimigos? Nós temos esse problema sério. E o versículo 4 fala: volta-te, Senhor. O seu problema espiritual está sendo manifestado como se Deus estivesse longe. Até quando? Volta, Senhor. O Senhor saiu de perto de mim. Salva-me pela tua graça. Favor que eu não mereço. Misericórdia é o fato de Deus não me tratar como mereço ser tratado. E graça é o fato de Deus me dar aquilo que eu não mereço receber. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvores? Ou seja, eu estou morrendo. Não apenas morrendo, mas eu estou indo para a sepultura. Eu estou numa separação total. A minha alma está se sentindo totalmente morta. Quando nós somos francos conosco mesmo, nós falamos para Deus que reconhecemos o nosso pecado. Falamos para Deus que reconhecemos que somos dignos de repreensão, de castigo. Falamos o quanto dói. Falamos que a nossa mente está doente, o nosso corpo está doente, porque nós estamos calados com relação ao nosso pecado. Precisamos nos conhecer a nós mesmos. A partir do versículo 6 até o início do versículo 8, diz assim: estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Aqui aparece uma outra situação. Não apenas ele está fazendo mal para ele mesmo, mas o fato dos adversários estarem brigando com ele, estarem acusando, estarem produzindo males na vida dele, ele sabe que a fraqueza dele vai fazer com que os adversários sejam mais fortes. Então ele coloca: estou cansado, os meus olhos não param de chorar, e já estão amortecidos, envelhecem por causa dos meus adversários. Agora vem a resposta de oração. Versículo 8: apartai-vos de mim, todos os que praticais iniquidade.
Ele como que um grito de desespero. Ele fala, sai de mim quem faz iniquidade. Não apenas os adversários, mas a sua própria culpa. A sua própria culpa. Das cinzas surge a força. Os irmãos já viram que às vezes na palavra de Deus aparece assim, me abomino no pó e nas cinzas. Era quando o judeu se jogava no chão, pegava a terra e as cinzas do sacrifício que ele apresentou ao sacerdote, depois queimavam aquele animal e as cinzas daquele animal misturado com terra ele jogava sobre si. Me abomino no pó e nas cinzas. Eu estou abaixo do pó e das cinzas. Isso é o senso de humilhação. Estou me humilhando. E aqui ele fala exatamente disso. Ele está já debaixo do pó e das cinzas, sofrendo as angústias físicas e psicológicas. Mas ele fala, apartai-vos de mim. Não, eu não quero mais. E agora entra o momento de confiança em Deus. Segunda parte do versículo 8 e o versículo 9 diz assim, versículo 8, segunda parte, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. Ele tem certeza, depois que ele rasga o seu coração, mostra-se totalmente transparente para Deus e para si mesmo. Ele coloca assim, Deus me ouviu. Deus ouviu o meu lamento, minha conversa particular, trancada no quarto, conforme Jesus me disse, me ensinou. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe, Ele recebeu a minha oração, Ele ficou com a minha oração. Nós vemos no livro de Provérbios que aqueles que se desviam de ouvir a palavra de Deus, as suas orações são abomináveis diante do Pai. E aqui ele fala, não, Deus acolheu a minha oração. E como nós tratamos do texto hebraico, quando ele diz assim, versículo 8, porque Deus ouviu passado, versículo 9, o Senhor ouviu, duas vezes ele usa, ouviu o meu lamento, ouviu a minha súplica, ouviu o meu lamento particular, ouviu a minha súplica, agora ele diz assim, ele acolhe, tempo presente, ele continua me acolhendo, ele continua cuidando de mim. Versículo 10, envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus adversários, retirem-se de súbito cobertos de vexame. Ele fala tanto dos inimigos como o adversário que habita em nós, o acusador. Dentro de nós, guerreando contra o Senhor, existem duas forças. O pecado habita em nós, Romanos capítulo 7, já falei várias vezes, não como dono da casa, mas como clandestino. O pecado habita em nós e a nossa própria cobiça, escreveu Tiago. Nem todas as tentações vêm do diabo. Tiago mostra que nasce na nossa cobiça. Nasce na nossa cobiça. E quando a palavra de Deus ou uma palavra a respeito da Bíblia vem ao nosso ouvido, nós ou ficamos com raiva, muitas vezes é assim, né? Existem aquelas pessoas que, Senhor, ilumina o teu servo que vai nos trazer a mensagem, e aí a mensagem é contra o calo dele, contra o pecado dele, aí ele fica bravo. Deus ouviu, ilumina para que fale aquilo que nós necessitamos. Ou então eu tenho a sensação, ou eu tenho a resposta ao castigo, à correção de Deus dessa forma. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito coberto de vergonhas. O castigo não é a morte. O castigo é a vergonha. O castigo é a vergonha que sentimos de nós mesmos, de Deus e de todos os que nos rodeiam. Seja franco consigo mesmo. Ao falar com Deus, tenha consciência, mostre consciência do seu pecado. Ao falar com Deus, mostre o quanto dói, tanto na mente quanto no físico.
Esteja pronto para a resposta de Deus, para a correção de Deus. Confie em Deus. Confie na correção que vem da parte de Deus. Queridos, Deus só corrige a quem Ele ama. E quando somos corrigidos por Deus, é um sinal de que Ele nos ama. É um sinal de que Ele se interessa por nós. É um sinal de que Ele nos quer com Ele. Benditas sejam todas as correções de Deus, porque são demonstrações de amor, de apreço, são demonstrações de que somos filhos dele. Tanto no livro de Provérbios quanto no livro de Hebreus fala sobre isso. Deus só corrige a quem Ele ama. Seja franco consigo mesmo. Seja franco. Tem um vídeo que eu gravei há pouco tempo que fala sobre como você tem confessado os seus pecados. Seja franco consigo mesmo. Você confessa seus pecados como Faraó, como Balaão, como Acã ou como filho pródigo? Como nós temos confessado os nossos pecados? Santo Deus, nós te agradecemos, ó Pai bendito, pela Tua palavra. Agradecemos porque o Senhor inspirou Davi para escrever o salmo que nós chamamos de 6. E ele nos ensina, Senhor, como devemos falar contigo. Para falar contigo temos que ter consciência do nosso pecado. Podemos abertamente dizer o quanto dói na nossa consciência e o quanto dói no nosso corpo o nosso pecado. Temos que estar prontos, ó Deus, para ouvir a Tua resposta, e muitas vezes a Tua resposta é uma correção veemente. Mas também agradecemos, porque a Tua palavra diz que o Senhor só corrige a quem ama. Louvado seja por todas as correções que o Senhor já fez em nós e por todas as correções que o Senhor fará em nós. Nós te louvamos em nome e por amor de Jesus. Amém. Queridos, tenham sempre a certeza de que Ele está ao nosso lado, sempre pronto para ouvir os nossos rogos, para ouvir as nossas súplicas, os nossos lamentos. Mas vamos ser bem claros com Ele. Deus sabe, mas eu também preciso saber onde eu sou fraco. Pense nisso.